Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 10. Versículo de número 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando meio morto. Podeis assentar. Diga assim: quem é o meu próximo? Neste texto, a pergunta exige resposta. Você percebe que este próximo não foi lhe dado nome, não foi lhe dado uma profissão, não foi lhe dado um status social. Queridos, agradeço inicialmente ao pastor João Aldair e a toda esta igreja, a diretoria que me acolhe de maneira muito especial. Se eu tenho uma atividade parlamentar, e tenho, mas eu tenho um acerto com Jesus de que, mesmo não tendo conseguido ser um pregador no estilo, na essência da palavra, mas que ele não me tirasse o direito de eventualmente pregar. E aqui está eu, humildemente, para a glória do Senhor, para te trazer mais uma palavra nesta noite. Jesus, no exercício do seu ministério, ele fez-se dependente de Deus Pai através da ação do Espírito Santo. E não diferente de qualquer que se levantava e era conhecido como profeta, o questionamento, aquilo que ele trazia, era alvo de contestação, especialmente dos escribas e fariseus, porque eles tinham no seu DNA a hipocrisia como essência. E a Bíblia diz que um certo doutor da lei não era uma pessoa que tinha um conhecimento pequeno, sobretudo do Pentateuco e da saga do povo hebreu. E ele agora decide questionar a Jesus acerca do seu desejo, se é que o era, de herdar a vida eterna. E Jesus faz um relato aqui no versículo 27
dizendo dos 2 mandamentos que vinham como essência: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E este doutor da lei, querendo justificar-se neste jeito humano e insistente de estar sempre buscando a autojustificação. Até quando oramos, nós queremos justificar diante de Deus porque é que nós queremos, porque é que nós merecemos e porque é que Ele tem obrigação de nos atender. Esquecemos muitas vezes da oração do Pai Nosso. E este doutor da lei, não sei se em crise de honra, porque estava diante de outros, ele faz uma pergunta interessante: quem é o meu próximo? E Jesus, ele traz a parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. E é interessante, eu quero que você preste atenção, se possível até com a sua Bíblia aberta, porque hoje nós vamos ler este texto do versículo 30 até o versículo, pelo menos, até o versículo 35. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quero, com a permissão, pastor João Adair, de trazer à existência aqui um sentimento de declínio espiritual, porque Jerusalém, ela é conhecida como a cidade do grande rei. Jerusalém, ela é conhecida como a cidade do adorador judeu. Jerusalém, ela é conhecida como a cidade da convergência espiritual, inicialmente do povo hebreu, dos judeus, e para nós outros ainda hoje, Jerusalém é a cidade palco do maior acontecimento da história da humanidade. Jerusalém é a cidade das peregrinações parciais de Jesus. É a cidade da Via Dolorosa. É a cidade do Getsemane. É a cidade da Fortaleza Antônia, onde Jesus é rejeitado pelos soldados, e a cidade do Monte Caveira, aonde ele morre, mas é também a cidade do túmulo vazio, aonde ele ressuscita. Descer de Jerusalém para Jericó. Jericó é a cidade amaldiçoada, é a cidade que se reerguia, mas amaldiçoada por Josué, ela não permanecia. Quero entender que este homem fazia uma trajetória errada. Ele estava em declínio quando ele descia de Jerusalém para Jericó. E ele cai na mão dos salteadores, e eles quase o matam. Mas observa ainda,
E aqui eu quero que você perceba um detalhe. Quem é este homem que o doutor da lei deveria amar como a si mesmo? E, nas entre aspas, é apenas um certo e infeliz homem que cai na mão dos salteadores. Mas é interessante você observar que descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Parece-me que esse texto fala do declínio espiritual dos judeus, porque eles também estavam descendo de Jerusalém para Jericó. E desprovido do amor que tudo sofre, desprovido do amor que tudo suporta, desprovido do amor que seria um dos itens da crise da igreja que antecede a volta de Jesus, ele olha um certo homem e ele passa de largo. Mas a Bíblia diz que de igual modo descia pelo mesmo caminho levita, e ele vê aquele homem, mas ele também passa de largo. Os levitas, diferente do sacerdote, que tinha menção ou a missão de levar do homem para Deus, o levita era aquele que ajudava o culto na adoração. Mas ele também passa de largo, porque descia de Jerusalém para Jericó. Queridos, mas observa o versículo 33, uma mudança interessante. Mas, eu gosto da Bíblia quando ela fala mais. Todavia, entretanto, vírgula, e observe a diferença. Um samaritano que ia de viagem. Quero aqui entender que está a representação da igreja na figura deste samaritano. Aqui está a representação dos gentios, dando sequência à restauração dos feridos na beira da estrada. Porque ele aqui não desce de Jerusalém para Jericó. Ele passa na estrada daquele homem ferido. E aqui eu quero chamar a tua atenção, e se Deus te arrochar hoje, eu espero, e aqui eu vou dizer uma coisa, já vou lhe provocar antes. Se você ouvir esta palavra, e nesta semana, você não se lembrar de alguém dando pelo menos uma cesta básica, então, o que vale pregar nesse púlpito? Para você ficar do mesmo jeito na segunda-feira, não pode. A palavra, ela precisa de entrar na divisão da alma e do espírito, porque nós somos uma tricotomia, tricotomos. E você precisa de entender o que o Espírito de Deus quer dizer. Então aqui eu quero dizer que este samaritano é eu e você. Diga eu, nesta noite, sou samaritano. Estou viajando. Quem pode dizer, você não está entendendo isso? Diga eu sou samaritano. Eu estou viajando. Eu não estou descendo de Jerusalém para Jericó. Eu estou em missão. Eu estou em movimento. E observe aqui alguns detalhes. E eu já estou sentindo a presença de Deus aqui. É interessante. Eu começo a pregar e de repente eu sinto uma coisa gostosa por aqui. Deixa eu te dizer. Observe bem este texto aqui. Mas
um samaritano que ia de viagem, ele estava em missão, chegou ao pé dele. Oi, a primeira coisa que este samaritano fez foi parar, por causa de um certo homem. É interessante que aqui ele não é cobrado por parar. E quem sabe, neste trajeto, ele se encontra com um levita e com um sacerdote. Mas aqui ele parou, porque viu um certo homem ferido. A primeira coisa que eu quero que você entenda nesta noite é que a igreja em movimento, ela precisa de parar, porque tem alguém que está ferido na beira da estrada, porque tem alguém que está quase morrendo na beira do seu trajeto. Olhe para mim, a Bíblia diz: tendes compaixão de alguns, arrebatando-os do fogo. A Bíblia diz que neste tempo que antecede a volta de Jesus, nós teríamos crise de amor e de fé. A sociedade moderna é cada dia mais racional. A sociedade moderna é cada dia mais virtual. A sociedade moderna cada dia se isola mais atrás de muralhas da sua mansão. Mas este samaritano parou por causa de um certo homem. E depois que ele para, e ele avalia o quadro que ele estava vendo. Aqui tem que anteceder um pouco. Se ele parou, é porque ele viu. E eu quero te fazer uma pergunta provocante. O que é que você está vendo no seu trabalho? Pastor Eli Borges, eu estou vendo colegas de trabalho. Eu quero saber se você consegue olhar pelo Espírito de Deus. Nem sempre, através de uma gravata bonita e de um paletó bonito e de vários diplomas, existe alguém que não esteja precisando de Deus. Uma irmã recebe, é uma história que eu vi, um homem que estava caminhando e para na sua casa, aquelas pessoas que caminham na estrada, e ela lhe oferece um prato de comida, e ele come, e ela se interessa por ele. E quando ele termina de comer, ele arranca daquela sacola velha suja um diploma de medicina. E ela diz: eu não me entendi. Ele disse: houve um acidente, eu era o motorista, mas a minha mulher e os meus filhos morreram. E naquele dia, como essência, eu morri também. Queridos, o olhar da igreja, ele tem que perceber de trás do olho, da pupila, quem está precisando de socorro.
Me lembro de Pedro e João dizendo para aquele coxo de 40 anos, que nem entrava e nem saía, que precisava de quebrar a velha rotina e entrar para a igreja para adorar a Deus. E eles disseram: olha para nós, porque antes está escrito, e Pedro e João, fitando os olhos nele. O que é que você está vendo na sua frente? O menino pobre pedindo esmola e você dizendo: que menino enjoado. O que é que você está vendo na sua frente? O miserável que fica na porta da churrascaria, que você vai comer arroz com carne assada e tomar Coca-Cola, e você não pode apenas lhe oferecer um prato de almoço. Pastor Eli Borges, esse período que o senhor ficou longe, o senhor ficou valente, não. Oi, deixa eu dizer, eu quero te chamar nesta noite para você entender que você é uma igreja samaritana, é uma igreja que olha, é uma igreja que se compadece, é uma igreja que olha, é uma igreja que para socorrer o pobre e o necessitado. E ele olha, ele para, e ele cura. E eu vou dizer por que ele podia curar inicialmente. Aliás, eu vou adiantar, depois eu falo de novo. Porque ele tinha óleo e ele tinha vinho. Você sabe, ele estava clinicamente preparado para restaurar a vida daquele miserável. Eu me lembro de ouvir uma história de um grande pastor. E ele passava pela avenida. E uma prostituta dizia: pastor, pare, me ouça. E ele, no alto da sua preocupação, disse: não posso parar. Vão me denunciar. E ela dizia: pastor, me socorre. E aqui eu não estou pregando, é para o pastor Joadai não, porque pastor cheio de amor igual esse, não é para ele não. É para todos nós. Socorre, pastor. E ele dobrou a esquina e a voz sumiu. Mas aquela voz continua ecoando na alma dele. E quando chegou a noite, ele chamou sua esposa e disse: eu vou te chamar para ir num lugar muito ruim. Nós temos que ir ao prostíbulo, porque aconteceu desta forma. E aquela voz não para de perturbar a minha alma. E ele foi, mas a sua esposa, vira aqui, vira lá, tinha uma luz tosca. Ele bate na porta, uma mulher lhe atendeu. Ele disse: a história é essa. E a mulher disse: é verdade, ela reside aqui, me acompanha por favor. E o pastor acompanha. E lá no último quarto, a mulher estava deitada inerte numa cama. E ela disse: sabe o que é, pastor? Ela estava em crise, ela estava em depressão, ela estava desesperada e ela não aguentou e ela suicidou-se. Ele não socorreu aquela miserável, porque ele não socorreu aquela miserável, porque ele não parou. Igreja, se você viver na plenitude do Espírito de Deus, e quando o Espírito de Deus lhe tocar, com certeza você vai parar. E quando você parar, você pode ter certeza que o milagre de Deus vai começar a fluir na sua movimentação como igreja de Jesus nessa terra. Eu não sei, e às vezes não entendo por que o Espírito de Deus nos leva a esse tipo de palavra. Talvez seria melhor dizer uma palavra dizendo: oi, Deus vai te curar.
O Covid vai desaparecer, mas hoje Deus está querendo dizer que Ele até pode te curar, mas Ele quer que você também seja o instrumento dEle para curar a vida de alguém. Queridos, e este homem não parou por aí. Vamos trazer para a modernidade. Ele tinha sua cavalgadura. Possivelmente só cabia a ele. E então ele pega este certo homem, coloca na sua cavalgadura e ele vai puxando. Ele ia para a estalagem. Ele abriu mão do seu conforto. E aqui eu vou dizer, por causa de um certo homem que possivelmente ele não sabia o endereço, ele não sabia o nome. Em outras palavras, ele abriu mão do seu conforto por causa de um esmoléu, por causa de um miserável, por causa de uma pessoa rejeitada pela sociedade. Olhe para mim. Seja sincero. Deus te deu muito. Se você quiser, e basta querer, todo dia, 30 dias no mês, você come carne assada e bebe Coca-Cola. Deus te deu muito. Este homem, ele é levado para a estalagem. Mas olha a doação do samaritano. Ele coloca ele na sua cavalgadura. Vamos fazer um registro aqui. Naquela época não tinha MW, que fala esses carrões, como é que é o nome? BMW. Como é que é? BMW. Agora eu sei o nome, quem sabe um dia Jesus não me dá um carrão desse. Ele coloca este homem na sua BMW, no seu Jeep Compass, na sua Hilux, e ele leva para o hospital. Na época não tinha, então a estalagem aqui era um lugar que ele, em tese, é um hospital. Sabe o que ele faz? Ele passa a noite com um certo homem. Isso me chama a atenção, porque a gente passa a noite com o filho. A gente passa a noite com a esposa. A gente passa a noite com o pai e com a mãe. Mas a gente não passa a noite com o pobre do mendigo. Talvez nem precisa, porque a medicina é moderna. Mas este samaritano não para por aí. Ele pega 2 dinheiros. Tem gente que diz que isso aqui é Jesus que vai voltar e que 2 dinheiros significa 1000 anos mais 1000 anos. Eu não sei. Eu só sei que Jesus disse, não vos compete saber os tempos ou estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Se é ou não é, eu não sei. Mas eu só sei que ele chamou o dono da estalagem e disse, olha, eu já fiz tudo o que pude. Eu cuidei dele na beira da estrada. Eu cuidei dele aqui na estalagem a noite toda. Agora tem aqui 2 dinheiros. Você cuida dele. E quando eu vier, pode ter certeza que se você tiver gastado 3, eu vou lhe devolver mais 1. Porque eu quero este homem sadio, este homem caminhando na mesma estrada que eu estou caminhando. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção. Se isto aqui representa a volta de Jesus, pode ter certeza que ele vai voltar para ver se eu estou bem para reencontrar com ele. Mas me chama a atenção aqui nesta noite
aquilo que o samaritano tinha no seu alforje, ele tinha vinho e azeite. O que é que significa vinho e azeite? Na Bíblia, o vinho significa alegria. E o azeite significa presença do Espírito Santo. Este samaritano, ele tinha vinho e ele tinha azeite. Por isso, ele podia curar as feridas. E observa que havia 2 momentos na vida deste certo homem. No primeiro momento, eu quero entender que ele é igreja, pastor João Daí, porque no primeiro momento é como se aquele homem aceitasse a Jesus como Salvador. E quando ele leva para a estalagem, é como se estivesse acontecendo o discipulado com aquele homem. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, naquele primeiro momento que tem uma ideia de alguém aceitando Jesus, e no segundo momento que tem uma ideia de um discipulado, nós temos a presença no alforje daquele homem de vinho e de azeite, tinha presença de alegria e tinha presença do Espírito Santo. Então eu quero te dizer algumas coisas para terminar esta palavra. Em primeiro lugar, você às vezes se rende à tristeza ou à crise existencial, mas a Bíblia diz lá no Velho Testamento, dizendo, diga ao fraco, eu sou forte. Oi, deixa eu dizer uma coisa, a igreja de Jesus, ela precisa de ser condutora da alegria. Oi, você tem todo motivo para ser alegre, e eu vou te provar aqui na Bíblia. Você tem que ser alegre, primeiro, porque Jesus tem o controle da tua vida. Oi, você tem que ser alegre. Segundo, porque você tem um céu garantido. Oi, você tem que ser alegre, porque Jesus não vai deixar você morrer, nem que você esteja com coronavírus, Ele não vai deixar você morrer antes de fazer tudo aquilo que Ele te prometeu. Oi, você tem que ser alegre, porque o diabo não pode tocar na tua vida, e se tiver acontecendo alguma coisa ruim, como aconteceu com Jó, é porque Deus permitiu, mas depois Ele vai te dar em dobro, quando Ele te restaurar. Então, só existe um segredo, ou aliás, existe um segredo forte aqui, você tem que se movimentar, cheio de alegria. A igreja de Jesus, ela é uma igreja alegre, ela é uma igreja alegre, ela distribui alegria dentro do coletivo. Oi, eu vou falar baixinho aqui, pode? O Espírito de Deus me disse um negócio aqui, baixinho, que tem mais crente distribuindo murmuração. Ele me disse aqui agora, pode falar, pastor? Que tem mais crente, é baixinho, distribuindo murmuração, do que alegria onde ele se movimenta. Você lembra a história daquela velha chata que fazia a viagem naquele ônibus velho? E quando ela terminou o percurso e ela desce, fecha a porta, o passageiro bota a cabeça de fora da janela e disse: minha senhora, tem uma coisa para lhe dizer. E ela, esculhambando aquele passageiro, disse: o que é? A senhora deixou aqui a má impressão. E o ônibus foi embora. Queridos, você foi convidado para ser a alegria, o tempero, o sal, a esperança, a paz. O diferencial de Deus, aonde você estiver, nesta noite, você vai para a tua casa e vai dizer: mulher, eu já reclamei muito, está difícil, mas a partir de hoje, eu sou condutor de alegria, eu sou condutor de alegria. Eu descobri na Bíblia que a alegria do Senhor é a minha força, que a alegria do Senhor é a minha força, que a alegria do Senhor é a minha força. E sabe o que é que vai acontecer? Este certo homem vai perceber que você é distribuidor de alegria, e ele vai dizer: eu estou triste, e você vai dizer: eu estou alegre, e ele vai dizer: o que é que eu faço? E você vai dizer: é só você conhecer o meu Jesus e ser cheio do Espírito Santo, que você vai ter a alegria que eu tenho. Queridos, você é condutor de alegria.
Você tem que contagiar o ambiente com alegria. Você tem que ser um referencial de alegria. Pastor, eu não dou conta. Eu até que tento. É claro, você já começa desistindo. Eu me lembro de um livro do Pan Chu, estou terminando, o pastor João Adair, mas acredito que isso vai mexer com alguém. E ele diz que o maior centro de comando do corpo é a palavra falada, a palavra emitida, pronunciada. E se você é daqueles que vive dizendo, não aguento, não suporto, não consigo, estou cansado, Deus, tem gente que murmura até na oração, é pessimista até na oração, é pessimista quando conversa com o pai, é pessimista quando conversa com a mãe, é pessimista quando conversa com o patrão, é a vida dele, a cara dele, o nariz dele, o olho dele, o cabelo dele, a roupa dele, é mais ou menos parecida com esta frase, não aguento mais, não suporto, estou cansado, estou triste, não aguento mais. Quando ele fala, você até dá vontade de chorar, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você é a igreja de Jesus, você é o bom samaritano em movimento. Nesta noite, eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer, você vai dar um salto para cima, não é agora não, é a partir de hoje, estou dizendo no contexto espiritual, e vai dizer como diz no livro de Joel, diga ao fraco, eu sou forte, eu sou vitorioso, eu tenho alegria para distribuir, eu tenho esperança para distribuir, eu tenho paz para distribuir. O que é que diz a Bíblia no Salmo 100? Eu estou terminando de celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós. E vai descrevendo esse salmo, é o salmo da alegria. Glorificado seja o nome do Senhor. Então agora, dê aquela triscadinha em alguém que está do seu lado e diga, chega de murmurar, diga para ele, chega de dizer que não dá conta, chega desta cara de limão, chega de dizer que você não consegue, chega desse pessimismo. A partir de hoje você vai dizer, eu sou alegre. Quem quer dizer que é alegre em nome de Jesus, levante agora nesta noite e diga, eu sou condutor de alegria. Diga, fique de pé agora, eu estou terminando. Diga, eu sou condutor de alegria, eu sou condutor de esperança, eu sou condutor de Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu sou condutor de alegria. Mas aquele homem tinha a última coisa que fazia diferença. Ele tinha azeite, ele tinha o Espírito Santo. Sabe qual é o segredo da igreja? Ser cheia do Espírito Santo. Oi, crente cheio do Espírito Santo, ele é alegre. Crente cheio do Espírito Santo, ele profetiza. Crente cheio do Espírito Santo, ele fala línguas estranhas. Crente cheio do Espírito Santo, ele está andando assim, e de repente o diabo quer roubar a alegria, mas ele se lembra de Joel e diz, ó diabo, dessa vez você não vai virar a minha cabeça, eu estou decidido. O Espírito de Deus está comunicando com o meu espírito que eu sou filho de Deus e que Ele tem o controle da minha vida, e eu estou cheio da presença dEle. Glorificado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que o mundo mais quer? Olha, nós estamos vivendo o século da depressão, nós estamos vivendo o mal da depressão, e a igreja está cheia de depressão, mas é porque eu nunca vi crente dizer tanto que não aguenta, que não suporta e que tem um trauma. Eu tenho um trauma quando eu era criança, eu tenho um trauma do ontem. A gente gosta de viver como um passarinho de asa quebrada, em volta do trauma de ontem, em volta de um passado, e a gente gosta de ficar vivendo isso. Mas a partir de hoje, você vai viver na plenitude do Espírito, você vai viajar em voo de cruzeiro. O voo de cruzeiro tem morros, tem ondas, tem mares, você vai viajar por cima. Sabe por quê? Porque nesta noite você descobriu que o Espírito de Deus se move na tua vida, e Ele é capaz de restaurar a tua sorte como as torrentes do Negueb. Diga ao fraco, eu sou o quê? Diga ao fraco, eu sou o quê? O senhor já pode vir aqui, pastor, eu termino. O senhor já pensou naquele certo homem, e o samaritano chegar perto dele e dizer, coitadinho, será que morreu? Esse vai morrer? Esse não vai aguentar. Queridos,
Quando o samaritano chegou perto dele e disse: rapaz, eu tenho uma notícia boa para te dizer. Sabe qual é? Eu tenho alegria para te oferecer e tenho bálsamo para curar as tuas feridas. Oi, olhe para mim, você vai sair dessa. Este é o evangelho de Jesus. Evangelho é boas novas. Evangelho é expectativa de um bem futuro. Isso é fruto da graça. Então, se você é a igreja de Jesus, levante a tua mão para o céu e diga: a partir de hoje eu vou chegar no meu trabalho e eu vou contagiar o ambiente. Quando alguém olhar para mim e dizer: por que esse sorriso desse tamanho? Você vai dizer: é porque eu tenho Jesus. E quando alguém me perguntar o que é que aconteceu na tua vida, você vai dizer que um pregador, ele não era muito bom, ele dava assim umas curvinhas por ali, mas eu descobri ontem à noite na igreja do pastor João Adair na Baleia, que eu tenho que declarar alegria, que eu tenho que fazer profissão de fé, de alegria, e que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. E eu tomei uma decisão, eu vou ser alegre a partir de hoje, custe o que custar, a partir de hoje eu declaro alegria na minha vida, e como profeta de Deus, eu declaro alegria para você nesta noite. Se encha do Espírito Santo. Quem pode levantar as suas mãos para o céu? Pode vir aqui, pastor João Adair. Coloque fé e eu termino com esta parte do coro. Sabe por quê que você tem que ser alegre? Pode pegar aí uma cantora, o microfone. Fá, cadê o Fá? Rebeca. Porque ele vive. Vem aqui, Rebeca, canta, porque ele vive. Pastor, sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou querendo declarar a tua alegria. O diabo está dizendo no seu ouvido aí agora: isso é conversa fiada, isso não funciona desse jeito, isso não é desse jeito. Oi, eu estou te oferecendo o maior psicólogo do mundo. Sabe quem é ele? O Espírito do Senhor Jeová. Ele pode entrar na divisão da alma e do Espírito, e ele pode restaurar a tua sorte como as torrentes do Negueb. Ele pode entrar no vale de ossos secos e fazer o vale florir outra vez. E o exército que amedrontava ele, mas ele começou a profetizar, e ele foi profetizando, e de repente aquele exército cantora que amedrontava ele estava de pé e bateu continência para ele, dizendo: sim, senhor profeta, eu estou às suas ordens, porque o Deus que eu sirvo, ele é restaurador de vales. Glorificado seja o nome do Senhor. Tem alguém para Jesus aqui para a gente cantar? Convide alguém que está do seu lado enquanto a cantora canta. Eu já tomei o tempo hoje, mas eu estava com saudade, pastor. Tomei o tempo. Pode cantar, e eu vou ver se alguém quer aceitar a Jesus. Eu estou sentindo uma unção de Deus aqui. Se você não tiver, irmão, eu não sei, eu estou. Agora, isso é individual, você aqui sabe, mas chega de viver esse evangelho. Eu estou zangado aqui agora, pode zangar. Eu estou zangado aqui como profeta. Chega de viver esse evangelho, coitadinho. Eu sou pequenininho, eu sou humildezinho, eu sou inferiorzinho. Oi, Deus te deu o melhor desta terra. Deus te deu o melhor desta terra. Você não veio para ser cauda, mas para ser cabeça. Você não veio para ser o menor, você veio para ser o maior. Você não veio para ser alguém inferior. Você é súdito do reino do Rei Jesus Cristo. Você é cidadão do céu. Levante a tua mão para o céu, bote o capeta para correr desta sua crise existencial. Levante a tua cabeça e caminhe de maneira altaneira até o glorioso dia da redenção da igreja. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Fale com alguém que está do seu lado. Ele vive. Ele vive. Me dá um momento aqui, cantor. Fale com alguém que está do seu lado bem assim. Ele vive. E o diabo tem muito medo dele. Não aceita a mentira do diabo. O diabo tem medo de Jesus. E o Jesus é o meu e o teu rei. E ele vive.